Duda, eu queria falar tecer alguns comentários aqui. Primeiro, por obrigação, por dever de justiça, por ética, por compromisso com a verdade, né? E sempre dando a César o que é de César, mas também, quando tem que criticar, criticar, mas quando tem que fazer as correções ou fazer os elogios ou nos repararmos, né, em relação a algo que a gente tenha feito que possa denotar algum tipo de injustiça da nossa parte, né? A gente tem que fazer esse dever, esse exercício, né? Calçar as famosas sandálias da humildade, não é isso, Duda? Sem dúvida. E falar um pouco, né, sobre o que aconteceu na última semana. Na última semana, aqui no Espaço Semanal, eu falei sobre a viagem do diretor de planejamento da EB, certo? Que foi para a Europa participar do Paris Air Show, né? E nós falamos sobre isso aqui. Eu não sei se a matéria, né? Eu tenho aqui ela fácil, né? Deixa eu ver aqui. Quando foi que a gente publicou? Estou tentando achar aqui rapidamente, Duda, para poder a gente fazer referência a ela. Mas eu não estou encontrando aqui. Mas nós falamos sobre a saída, né, do diretor, né, o senhor Aloísio Viveiros, para o Paris Air Show, né? Um apagar das luzes da gestão, até aproveitando o assunto de hoje, Duda, que é a nomeação, né, oficialmente, né, a designação do doutor Chamon, né, Marco Antônio Chamon, pesquisador do INPE, como a gente anunciou também na semana passada, né, Duda? Te deu já essa prévia. Na verdade, há pelo menos umas 3 semanas, talvez 4, eu já havia anunciado aqui que haveria mudanças, né, Duda? Haveria mudança estava ocorrendo uma mudança no Programa Espacial Brasileiro, né, na conjuntura do Programa Espacial Brasileiro e de suas instituições. Há cerca de um mês eu já sabia, né, Duda? Já sabíamos que o doutor Chamon seria o nome indicado, mas não fizemos nenhuma revelação, né, apesar das fontes serem seguras, porque as fontes pediram sigilo, né, até que realmente houvesse uma confirmação. Mas, voltando ao que interessa, nós falamos aí das farras da EB, que não deixam de existir. Essa gestão que se encerra hoje, né, essa gestão do coronel, do senhor Carlos Moura, que se encerra hoje, é uma gestão marcada por farras de toda a natureza, né? Farras de diárias, de viagens, de cursos, certo? E um dos protagonistas que foi trazido pelo senhor Carlos Moura, um dos protagonistas que está figurinha carimbada de todos esses eventos, né? Que, se não são ilegais, mas são moralmente questionáveis, né? E também sugam recursos do Programa Espacial Brasileiro. Esses recursos poderiam estar sendo empregados em outras coisas, por mais que sejam recursos carimbados, como a gente diz, né, que tenham dotação, né, mas poderia ter sido feito um jogo, né, orçamentário, uma negociação no Congresso para que se diminuísse de áreas, aumentasse recursos para atividade finalística, né, para cursos, né, principalmente quando cursos que não são, como a gente viu, cursos que vão beneficiar os funcionários de carreira da EB. Esses cursos
beneficiaram funcionários de 35 vagas no curso. Acho que 3 eram servidores de carreira da EB, que estavam fazendo esse curso de mestrado, né, comprado pela EB, né, comprou um mestrado na UNB, né, e porque foi uma das críticas que nós fizemos, que o Carlos Moura trouxe uma equipe despreparada. Então, ele mudou a gestão pública brasileira da EB, que na sua lei de criação diz que para assumir cargos na EB de diretoria, na presidência, tinham que ser pessoas de notório saber na área espacial, e essas pessoas que vieram junto com o Carlos Moura não têm esse respaldo, não têm esse background, não tinham cacife para estarem onde estavam. E aí o senhor Carlos Moura inaugurou uma gestão criando uma função de trainee, né? Então ele trouxe pessoas que não estão capacitadas e as capacitou on-site com recursos públicos, né? Pessoas que, se talvez tivessem se candidatado como alunos num sistema, num programa de mestrado ordinário, né? Regular, e não um programa criado para atender a necessidade que a EB disse que tinha, talvez não fossem aprovados. Provavelmente não, porque não tinham publicações acadêmicas, não tinham, né, uma grande formação acadêmica, profissional, experiência, a não ser serem amigos do Carlos Moura e terem passado pela ACS, que, na minha opinião, não é nenhum mérito, né? Na minha opinião, um demérito ter passado pela ACS, principalmente aqueles que passaram por lá sem concurso, né? Que é o caso desses senhores que estão na EB sem concurso. São pessoas que não passam em concurso, mas são amigos de quem pode indicar para ocupar funções públicas comissionadas. E feito todas essas ressalvas e colocações, eu tenho que falar aqui que nós falamos da ida do senhor Aloysio Viveiros para Paris, no apagar das luzes, porque se eu sabia que o Chamon iria assumir a presidência, vocês acham que eles já não sabiam que o tempo dele estava contado? Mas eu acho que foi uma despedida, né? Uma noite aí uma festa de despedida para o senhor Aloysio Viveiros, ir para o Paris Air Show, representando a EB, e nós só vimos, não identificamos nas nossas consultas regulares que a gente faz nos sites da EB, etc., procurando publicações no Ministério da Ciência e Tecnologia e tal, viagens, etc., nós não identificamos, e foram mais 2 funcionários da EB. Eu não vou citar nomes aqui, mas são 2 funcionários de carreira, tá, da EB, e foram para o Paris Air Show no que se chamou de comitiva da EB, uma comitiva que tem um diretor e 2 outros funcionários da EB, esses concursados, né? E depois, na semana passada, nós falamos algumas notícias e que não, por uma distração minha, não foi nenhum tipo de descuido, assim, não foi algo proposital, foi um descuido realmente, mas não foi nada proposital, em que nós falamos 2 matérias, uma em que o senhor Aloysio Viveiros, uma matéria falando do Paris Air Show e da comitiva brasileira lá, e que nela apresenta o senhor Aloysio Viveiros e alguns membros da Força Aérea, do INPE, de outros órgãos, e ele lá com alguns membros da EB, à frente de um stand que tinha lá Comaer, tinha FAB, e também tinha EB nesse stand. Eu acho que era um stand comum do Brasil neste evento, então estavam todos, ao que parece ser, não tinha um stand da EB, tinha um stand, né, do Brasil no Paris Air Show, dos órgãos governamentais, e o senhor Aloysio Viveiros estava, teoricamente, comandando, liderando essa comitiva dele com mais 2, né, representando a EB. E uma segunda notícia que está aí no Brasil no Space, a gente falou aqui na semana passada, as 2 notícias,
e aparece o nome dele, aparece a foto dele. Uma outra notícia em que ele assinou, né, Duda? E aí foi o pior, foi que eu me passei, porque ele assinou um acordo, né, um documento de memorando de entendimentos, né, com um órgão francês, que agora eu não lembro o nome, não foi o CNES, não, para lançamentos de balões estratosféricos a partir do Tocantins. Lembra, Duda? A gente entrou na questão técnica. Foi a Agência Espacial Francesa, CNES. Foi a CNES, não foi? Pronto. Foi. Então, a gente entrou nos meandros técnicos da questão dos balões, a importância dos balões nas atividades de pesquisas aeronáuticas e espaciais, né? Na área de sensoriamento remoto, de comunicações, etc, etc. Nós falamos várias coisas, mas eu deixei passar isso daí. E, de qualquer sorte, tá? Ainda que eu acho que um diretor de planejamento e orçamento não tenha representatividade, a EB tem o assessor de cooperação internacional, a EB tem o diretor de portfólio, a EB tem o diretor que era da área de satélites, né? Que agora eu esqueci o nome, tem diretorias e tem assessorias que são muito mais afeitas aos atos de assinar documentos de cooperação. Porque se ele tivesse ido lá assinar um documento de cooperação na área de gestão, gerência de projetos para atividades espaciais, melhoria na gestão, gestão inteligente na área espacial, de órgãos espaciais, certo? Orçamentação em sistemas espaciais, licitações em sistemas espaciais, algo afeito à sua diretoria, é lógico que não teria questionamento nenhum, porque é a atividade finalística da diretoria dele, planejar, contratar, etc. Mas não assinar documentos técnicos. Não é essa atribuição. Ainda que ele esteja representando, esteja delegado pelo presidente da EB para representar. E ainda que eu retire aqui as críticas quanto à questão da farra, e Duda, depois eu quero achar a matéria em que a gente publicou falando que era uma farra. Eu vou tirar o termo farra, certo? Porque para o bem ou para o mal, ou para o bem, né? Nós não podemos falar disso no momento, ainda que todas essas considerações que eu tenha feito aqui, de não achar apropriado, conveniente, aderente às funções, mas a gente vai se retratar, eu vou pegar a matéria e atualizá-la, fazer as devidas ressalvas, referenciando as matérias seguintes, onde aparece o senhor Aloysio Viveiros, porque o Brazilian Space não tem compromisso com o erro, diferentemente de outras pessoas na área espacial. Nós não temos compromisso com o erro, ou com o engano que a gente tem cometido, o deslize, ou qualquer outra coisa que vocês achem que possam caracterizar a nossa falha de não termos identificado, teoricamente, essa comitiva da EB no Paris Air Show. Tá? Então, Duda, eu vou hoje mesmo fazer as correções. Eu estive revisitando o blog esses dias, vendo algumas matérias e tal, e identifiquei essa falha da minha pessoa como diretor, editor-chefe do blog e do canal. Então, responsabilidade não se transfere, certo? A culpa até você pode transferir, mas a responsabilidade não se transfere. E como editor-chefe, a responsabilidade é minha. Então, se nós deixamos essa situação, vamos dizer assim, não justa ou não adequada aos padrões que a gente busca no Brazilian Space, certo? De trazer informação o mais fidedigna possível, nós também
somos humanos, erramos, às vezes não temos todas as informações, nos passa, acontece, mas não podemos ter compromisso com o erro e deixar isso barato e deixar do mesmo jeito, já que a gente sabe que, ainda que tenham todas as ressalvas possíveis, mas a gente sabe que, teoricamente, né, o senhor Aloysio Viveiros, legalmente, oficialmente, estava representando o Brasil, né, lá no Paris Air Show e, bem ou mal, com todos os questionamentos que eu faço e ressalvas ao que preteritamente aconteceu e demonstrou durante a gestão na EB, essa pessoa sempre protagonizando situações em benefício próprio, e mais grave, essa pessoa tem a caneta de, como gestor de administrativo da EB, de administração, aprovar tudo que ele aprovou, inclusive para ele mesmo, certo? Por mais que a gente tenha, mas neste caso a gente tem que ser honesto, né? Intelectualmente honesto, para poder continuar tendo a credibilidade de quem nos assiste, de quem nos lê. Então, Duda, farei imediatamente hoje, após a nossa live aqui, as devidas correções, certo? E no vídeo também em que eu falo, eu irei ver se poderia editar ou colocar algum comentário fazendo referência a essas correções, já que o vídeo já está no YouTube e eu preciso ver com a forma de recortar, colocar uma tarja para que, né, retirar o áudio desse trecho, para que as palavras imprecisas, não corretas, que eu proferi, né, representando o Brasil in Space, questionando, né, mais uma vez o senhor Aloysio Viveiros quanto a essa capacidade de viajar tão grande que ele tem, e de se beneficiar, né, no tempo da sua permanência na gestão, na EB, mas eu tenho que fazer essas correções por obrigação com você que nos assiste. Então, Duda, eu estiquei um pouco mais aqui do que eu gostaria de fazer, certo? E a gente vai comentar hoje, né? Talvez seja uma última matéria, né? Comentar a portaria que eu acho que a gente deve deixar para o final, né, Duda? Comentar a portaria que não, né? Não digo nomeia, mas já meio que passa à disposição o doutor Marco Antônio Chamon para a EB, né, para que fique lotado na EB, já para assumir, né, assumir a presidência da agência. Duda, você tem alguma coisa a colocar aí, complementar? Não, eu acho que você já disse tudo, e eu endosso as suas palavras. Afinal, o nosso compromisso é com nossos entusiastas e sempre tentar trazer a verdade, né, a mais próxima possível. E se a gente cometeu um excesso, esse excesso tem que ser consertado, né? E, Duda, só queria complementar mais um pouquinho. Ressalvando, caros amigos do Brasil in Space, que pessoalmente não conheço o senhor Aloysio Viveiros, só tive contato, não conheço a senhora Letícia Morosino, chefe de gabinete, não conheço o presidente Carlos Moura, né? Presidente da EB, Carlos Moura. O único contato que eu tive com ele no 2º Congresso Aeroespacial Brasileiro, no 2º CAB, em Santa Maria, em que fui apresentado para ele lá teve uma palestra do Marcos Pontes, ele falou alguma coisa lá, né? Sempre muito aquelas propagandas de que vai acontecer, nada do que foi falado lá basicamente não aconteceu, mas tive a oportunidade de conhecê-lo lá. O cumprimentei uma única vez, certo? Desejei boa sorte na EB, que eu sabia que ia precisar de muita sorte. E pronto. Então não existe nada de pessoal, essas pessoas não me devem nada, essas pessoas, assim, nunca tive
nenhum tipo de rusga, nenhuma discussão pessoal, em nenhum evento, nenhum momento, certo? E o que eu quero que fique claro que não é pessoal. Qualquer um que estivesse ocupado, porque a crítica não é a pessoa, a crítica é o agente público, que tem um nome. Porque se eu falar, o agente público que está na diretoria, não, ele tem um nome. Ele tem que ser colocado que aquele agente público que tem um nome, que foi nomeado para assumir um cargo, ele não está atuando dentro do que nós acreditamos serem as melhores práticas, né, de compliance, de morais, de cuidado com a coisa pública, de não misturar o público com os interesses privados, né, de melhorar o seu currículo usando o dinheiro público. Então, esse o nosso questionamento. E antes dessa gestão, nós já fazíamos, e o Duda já fazia esse questionamento aqui, certo? Sobre práticas ou más práticas na gestão pública ligadas, lógico, aos órgãos ligados ao SINDAI. Então, nossos questionamentos sempre foram esses, certo? Sempre focando. Então, assim, não é nada de pessoal, certo? É pela função que exercem ou que deveriam, na nossa visão, exercer com mais dever, né? Prestar serviço e não ser prestado, né? Usar a sua função para se beneficiar, se dar mais e receber menos, não em salário, não em direitos trabalhistas, mas de benefícios indiretos que esses cargos acabam tendo, né? No nosso país, de penduricalhos, de benesses, de viagens de diárias, né? De hotéis, de cartões corporativos, né? Então, essa é a nossa ressalva. Duda, vamos tentar seguir para o que nos interessa, que é, feitas essas ressalvas, fica o meu compromisso da correção e vamos fazê-las a partir do término hoje da nossa live. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!